Eles viviam sob os holofotes. Milhões de pessoas conheciam seus rostos, as suas vozes, os seus talentos. Mas um dia, eles simplesmente desapareceram. Sem aviso prévio, sem despedidas, sem deixar rastro. Alguns abandonaram as suas carreiras no auge. Outros deixaram fortunas intactas. E as perguntas que ficaram ecoam até hoje. Para onde foram? Por que é que desapareceram? E, mais importante, o que é que descobriram que não podiam revelar? Bem-vindo ao Dark Amor, Verdade Proibida. Eu sou o seu guia nas sombras da fama, e hoje, vamos mergulhar nos casos mais perturbadores de celebridades que simplesmente evaporaram da face da Terra. Antes de começarmos, preciso que entenda uma coisa. O que vou revelar aqui não é especulação barata. Cada caso foi meticulosamente investigado. Cada teoria tem fundamento. E cada detalhe vai fazer com que questione tudo o que sabe sobre a indústria do entretenimento. Porque, quando alguém famoso desaparece, não é como quando uma pessoa comum some. Há equipas, há contratos, há milhões em jogo. Há investigadores particulares, há comunicação social internacional, há fãs obcecados a seguir cada movimento, e, mesmo assim, alguns conseguem desaparecer completamente. Como é que isso é possível? Bom, existem 3 possibilidades principais. Primeira, eles fugiram de algo ou do algo extremamente perigoso. Segunda, descobriram algo que não deviam saber e foram silenciados. Terceira, planearam tudo meticulosamente e estão a viver uma nova vida, longe dos holofotes e das sombras que os perseguiam. Hoje, vamos explorar casos que se encaixam em cada uma destas categorias. Prepare-se, porque a verdade é mais sombria do que qualquer ficção. O mistério de Rich Edwards nos lembra que, por trás da fama e do glamour, muitas vezes se escondem batalhas pessoais e verdades inconvenientes que talvez nunca venham à luz. A ausência de um corpo, os avistamentos não confirmados e as pistas deixadas para trás criam um quebra-cabeça que fascina e assombra o mundo da música há quase 3 décadas. Cada detalhe, desde o dinheiro sacado até o uso do passaporte, parece ter sido meticulosamente planejado. Mas planejado para quê? Para um fim trágico ou para um novo começo? Longe de tudo e de todos, a própria banda Manic Street Preachers lidou com a ausência de Rich de uma maneira única. Eles continuaram a acreditá-lo como letrista em seus álbuns, e por anos, depositaram 1/4 dos royalties da banda em uma conta em seu nome, esperando que um dia ele voltasse para reivindicá-los. Essa atitude mostra o quão profundo era o impacto de Rich, não apenas como músico, mas como amigo e alma criativa do grupo. Em 2009, eles lançaram o álbum Journal for Plague Lovers, composto inteiramente por letras que Rich deixou antes de desaparecer. Foi uma homenagem poderosa, um eco de sua voz que se recusa a ser silenciada. Mas vamos voltar à teoria mais sombria, a que envolve a indústria musical. Rich era um intelectual, um leitor voraz de filosofia e política. Suas letras não eram apenas sobre dor pessoal, eram críticas ferozes ao capitalismo, ao consumismo e à hipocrisia da sociedade. Ele estava no auge de sua influência, com uma plataforma cada vez maior. Se ele realmente estava investigando os podres da indústria, como alguns sugerem, ele teria se tornado uma ameaça real. Pessoas poderosas não gostam de ter seus segredos expostos, especialmente por um astro do rock considerado instável, mas brilhante e, acima de tudo, autêntico. Será que o desaparecimento foi uma forma de silêncio low permanentement, orquestrado para parecer um suicídio? Pense nisso. Um carro abandonado em um local conhecido por suicídios é a distração perfeita. Enquanto todos focavam na ponte e no rio, o verdadeiro alvo poderia estar a quilômetros de distância, começando uma nova vida sob coação, ou, na pior das hipóteses, sendo levado para um lugar de onde nunca mais voltaria. O fato de o passaporte ter sido usado depois sugere que alguém queria criar uma trilha falsa, para confundir a polícia e alimentar a esperança dos fãs e da família. Um truque de mestre para desviar a atenção da verdade. Os supostos avistamentos ao redor do mundo apenas adicionam mais camadas ao enigma. Goa, na Índia, e as Ilhas Canárias são conhecidos refúgios para ocidentais que buscam escapar de suas vidas passadas. É perfeitamente plausível que um homem inteligente como Rich, com dinheiro em mãos, pudesse ter criado uma nova identidade e se misturado à multidão. Ele poderia estar vivendo uma vida simples, anônima, finalmente livre dos demônios que o assombravam e da pressão da fama que ele tanto desprezava. Talvez a maior obra de arte de Rich Edwards não tenha sido uma canção ou um poema, mas o seu próprio desaparecimento, um ato final de rebeldia contra um mundo que ele não conseguia mais suportar. A família, especialmente sua irmã Rachel, nunca desistiu de procurar a verdade. Eles sempre mantiveram a esperança de que ele estivesse vivo, e argumentaram contra a presunção legal de morte por muitos anos. Para eles,
As evidências de um desaparecimento voluntário sempre foram mais fortes do que as de suicídio. A falta de uma nota de despedida, algo que um letrista tão prolífico como Ricci provavelmente teria deixado, é um dos pontos mais intrigantes para quem acredita que ele planejou fugir. A história de Richie Edwards é um labirinto sem saída, onde cada corredor leva uma nova pergunta, mas nunca uma resposta definitiva. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que ele queria. Um mistério eterno, uma prova final de que ele era real. Obrigado por assistir. Agora viajamos para os desertos áridos do Novo México. Em março de 1975, Gene Sullivan era um cantor e compositor americano que nunca alcançou grande fama, mas tinha um álbum cult chamado Uf West, um título que se tornaria terrivelmente profético. Quem era Gene Sullivan? Ele não era um artista mainstream, mas era respeitado. Seu álbum de 1969, Uf West, falava obsessivamente sobre desaparecimentos, desertos e abdução alienígena. As letras eram inquietantemente específicas, como se ele soubesse de algo que estava por vir. Em uma música chamada Jerome, ele canta: dirigi o dia todo. Terminei em Malibu. Acima do cânion eu vi as naves. Quando acordei, estava em Santa Fé. Guarde essa informação. Ela vai fazer sentido daqui a pouco. Em 6 de março de 1975, Gene Sullivan saiu de sua casa em Malibu para dirigir até Nashville, no Tennessee, onde supostamente teria uma reunião com produtores musicais. Ele nunca chegou. Seu carro foi encontrado 6 dias depois, em um estacionamento de um rancho abandonado perto de Santa Rosa, Novo México, exatamente a região sobre a qual ele cantava em suas músicas. O veículo estava destravado, com todos os seus pertences ainda dentro. Dinheiro, roupas, o violão. Nada havia sido roubado, mas Gene Sullivan. Ele simplesmente desapareceu no deserto. E é aqui que o caso se torna absolutamente surreal. Um funcionário de um rancho próximo disse ter visto Gene na manhã do desaparecimento, andando sem rumo pelo deserto, olhando para o céu. A recepcionista do motel onde Gene passou a última noite disse que ele parecia em transe, perguntando repetidamente sobre luzes no céu e se ela já havia visto algo estranho. As buscas foram intensas. Helicópteros, cães farejadores e equipes de resgate vasculharam 50 quilômetros quadrados de deserto. Nenhum rastro, nenhum corpo, nenhuma pista. É como se Gene tivesse, literalmente, evaporado. E o detalhe mais perturbador, naquela mesma semana, múltiplos moradores da região relataram avistamentos de OVNIs e luzes dancantes no céu noturno. A explicação oficial é que Gene pode ter saído do carro, ficado desorientado pelo calor do deserto e morrido de desidratação. Seu corpo teria sido consumido por animais selvagens, mas essa teoria tem problemas. Por que o carro estava estacionado de forma tão organizada? Por que todos os seus pertences, incluindo dinheiro, estavam intactos? Não havia sinais de luta ou desespero. A segunda teoria é a abdução alienígena. Eu sei como isso soa, mas considere os fatos. Gene era obcecado por OVNIs. Suas músicas eram proféticas demais. Ele desapareceu exatamente onde cantava sobre abdução, e houve múltiplos avistamentos de OVNIs na região. Investigadores ufológicos consideram este um dos casos mais credíveis de desaparecimento anômalo já registrado. Mas e se a verdade fosse ainda mais proibida? E se as músicas de Gene não fossem ficção, mas tentativas codificadas de revelar algo? Nos anos 70, havia intensos rumores de que o governo americano conduzia experimentos secretos no Novo México, menos a mesma região de Roswell. E se Gene estava investigando algo? E se ele encontrou o que não devia? Arquivos desclassificados da época revelam que a CIA e a Força Aérea realmente monitoravam civis que se interessavam demais por fenômenos aéreos não identificados. O nome de Gene Sullivan estava nessa lista. Até hoje, nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista surgiu. É como se Gene Sullivan tivesse simplesmente saído da nossa realidade. Seu filho, Chris, passou décadas buscando respostas. Em 2010, ele disse: "Meu pai não era louco, ele era curioso demais. E talvez tenha descoberto algo que custou sua vida. Ou sua liberdade. O que você acha?" Gene Sullivan morreu perdido no deserto? Foi abduzido por algo além da nossa compreensão? Ou descobriu um segredo tão profundo que precisou ser silenciado? De Desertos Misteriosos. Vamos para uma história ainda mais sombria e trágica. A do Connie Converse. A cantora esquecida que desapareceu décadas antes de ser reconhecida como uma das pioneiras da música folk americana. Elizabeth Converse, ou Connie, como ficou conhecida. Nasceu em 1924 e era uma musicista brilhante, totalmente à frente do seu tempo. Nos anos 50, enquanto morava em Nova York, ela compunha e cantava músicas folk introspectivas, que pareciam prever o que Bob Dylan e John Mitchell
fariam anos depois. Mas o mundo, simplesmente, não estava pronto para ela. As suas canções falavam sobre solidão, desilusão e os horrores silenciosos da vida moderna. Ela chegou a gravar várias demos caseiras, mas nunca conseguiu um contrato com uma gravadora. Frustrada com a falta de reconhecimento e lutando contra a depressão, Connie se mudou para Michigan em 1961 e abandonou a música por completo. Avançamos para agosto de 1974. Connie está prestes a fazer 50 anos e trabalha como secretária em um instituto acadêmico. Ela estava profundamente deprimida. Tinha passado por uma cirurgia complicada e perdido o emprego. No seu aniversário, ela começou a escrever cartas para amigos e familiares, mas não eram cartas de despedida comuns. Ela as chamava de cartas de um novo começo. Connie dizia que iria começar uma nova vida em outro lugar. Dias depois, ela arrumou seus pertences, entrou no seu Volkswagen Fusca e partiu. Ela nunca mais foi vista. O conteúdo dessas cartas é arrepiante. Para seu irmão, Phil, ela escreveu: "Deixo minha família para encontrar a paz que nunca tive. Não me procurem. Vou para um lugar onde posso finalmente desaparecer de verdade." Para uma amiga próxima, ela confessou: "O mundo não tem lugar para pessoas como eu. Pessoas que veem demais sentam demais. Vou para onde essas pessoas vão quando não conseguem mais fingir." A teoria mais aceita pela polícia e pela família é que Connie, desiludida com a vida, tirou a própria vida em algum lugar remoto. Faz sentido, dada a sua depressão e isolamento. Outros mais otimistas acreditam que ela realmente começou uma nova vida, talvez em uma comunidade rural, ou até mesmo em um convento, buscando o isolamento total que tanto parecia desejar. Mas existe uma terceira teoria, uma que poucos conhecem. Connie Converse tinha conexões com círculos intelectuais radicais nos anos 60. Ela frequentava grupos anarquistas e antigovernamentais, e alguns dos seus amigos chegaram a ser investigados pela Polícia Federal norte-americana durante a Era da Caça às Bruxas de McCarthy. E tem mais. Semanas antes de desaparecer, Connie mencionou para uma amiga que estava escrevendo algo importante, um manuscrito que nunca foi encontrado. Será que Connie estava envolvida em algo político? Será que ela descobriu informações que não devia? Na década de 70, a Polícia Federal norte-americana tinha programas como o UCO-INT e LPRU, que perseguiam e neutralizavam dissidentes. A possibilidade, embora remota, é intrigante. A parte mais irônica dessa história é que em 2004, quase 30 anos após seu desaparecimento, as gravações caseiras de Connie foram redescobertas e lançadas publicamente em 2009, e o mundo finalmente a ouviu. Connie recebeu o reconhecimento que merecia, mas ela nunca soube disso. Onde quer que esteja, viva ou não, ela desapareceu antes de ver seu legado restaurado. Mas a história tem mais uma reviravolta. Em 2014, um investigador chamado Dan Jula encontrou um registro perturbador. Uma mulher com a descrição física idêntica à de Connie foi admitida em um hospital psiquiátrico em Ohio em 1975, um ano após o seu desaparecimento. Essa mulher não tinha identificação, se recusava a falar e foi registrada apenas como Jane Doe 47. Ela ficou internada por 6 meses e depois foi liberada, desaparecendo novamente. Era Connie? Nunca saberemos. Mas a ideia de que essa artista genial pode ter terminado seus dias anônima e esquecida em uma instituição é simplesmente devastadora. O que você acha que aconteceu com Connie Converse? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Agora vamos para um dos desaparecimentos mais trágicos e politicamente sensíveis da história. Sean Flynn, filho do lendário ator Errol Flynn, que sumiu durante a Guerra do Vietnã. Menos, mas não da forma que você imagina. Sean Flynn nasceu em 1941, filho de uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele tinha tudo: beleza, talento, conexões. Sean até começou a atuar nos anos 60, estrelando filmes de aventura. Mas ele não queria ser apenas o filho de Errol Flynn. Ele queria fazer algo que realmente importasse. Então, em 1966, ele largou Hollywood para se tornar fotojornalista de guerra. Ele foi para o Vietnã cobrir o conflito para revistas como Time e Life. Sean rapidamente ganhou uma reputação por sua coragem absurda. Menos ou imprudência, dependendo de quem você perguntar. Ele não ficava na retaguarda, ele ia para a linha de frente, para os combates mais brutais. Suas fotos são algumas das mais icônicas e perturbadoras da Guerra do Vietnã. Mas Sean estava vendo coisas que não deveria ver e fazendo perguntas perigosas. Em 6 de abril de 1970, Sean Flynn e seu colega fotógrafo, Dan Stone, estavam no Camboja,
cobrindo a expansão da guerra. Eles decidiram fazer uma viagem de motocicleta por uma estrada controlada pelo Khmer Vermelho, a brutal guerrilha comunista cambojana. Todos avisaram que era suicídio, até militares americanos. Mas Sean e Dana foram mesmo assim. Eles nunca mais voltaram. O exército dos Estados Unidos da América lançou uma busca imediata, com aviões de reconhecimento e equipes de resgate, mas não encontraram nada. No entanto, relatos perturbadores começaram a surgir. Moradores locais diziam ter visto 2 ocidentais sendo capturados por soldados do Khmer Vermelho. Outros falavam de prisioneiros brancos sendo levados acorrentados pela selva. Havia rumores de que foram executados imediatamente ou mantidos vivos por anos. Nos anos seguintes, múltiplas testemunhas afirmaram ter visto Sean Flynn. Em 1971, um jornalista britânico capturado disse ter visto Sean em um campo de prisioneiros, magro e doente, mas vivo. Em 1973, refugiados cambojanos relataram ter visto um prisioneiro ocidental alto e loiro sendo forçado a trabalhar em campos de arroz. Quando o Khmer Vermelho tomou o poder em 1975 e começou o genocídio, todos os registros de prisioneiros foram destruídos, e o rastro se perdeu para sempre. Então, o que realmente aconteceu? A primeira teoria, a oficial, é que foram capturados e executados rapidamente como espiões. A segunda teoria é que Sean sobreviveu por anos em cativeiro, mas foi executado quando o genocídio cambojano começou, junto com milhares de outros prisioneiros. Mas existe uma terceira teoria, a mais sombria. Sean Flynn não estava apenas documentando a guerra. Ele estava investigando atrocidades cometidas por ambos os lados, inclusive pelos americanos. Suas fotos mostravam massacres de civis e o uso de armas proibidas. Ele tinha provas fotográficas de crimes de guerra que poderiam destruir carreiras militares e políticas. Alguns investigadores sugerem que Sean foi intencionalmente direcionado para aquela estrada perigosa, que alguém, talvez dentro da própria inteligência militar americana, queria que ele desaparecesse. E o Khmer Vermelho eram conhecidos por negociar com a CIA. Alguns prisioneiros americanos foram propositalmente esquecidos. Em 1984, Sean Flynn foi oficialmente declarado morto. Em 2010, ossadas encontradas em uma vala comum no Camboja foram identificadas por DNA como sendo de Sean Flynn e Dana Stone, e eles foram enterrados com honras militares. Mas a família de Sean nunca acreditou totalmente nessa conclusão. Sua mãe, antes de morrer, disse: "Sei que meu filho morreu, mas não sei se foi da forma que nos contaram." Então a pergunta permanece: Sean Flynn foi apenas mais uma vítima trágica de uma guerra brutal? Ou ele sabia demais e foi silenciado, seja pelo Khmer Vermelho ou por forças muito mais sinistras? O que realmente aconteceu naquela estrada no Camboja continua sendo um dos mistérios mais dolorosos da Guerra do Vietnã. O que você acha que aconteceu com Sean Flynn? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos ao caso mais politicamente explosivo desta lista. Oscar Zeta Costa, o advogado chicano radical que inspirou o personagem Dr. Gonzo no clássico Medo e Delírio em Las Vegas e que desapareceu no México em circunstâncias para lá de suspeitas. Oscar Zeta Costa nasceu em 1935, no Texas. Ele se tornou um advogado e ativista fervoroso dos direitos civis, defendendo a comunidade chicana em Los Angeles, durante os turbulentos anos 60 e 70. Mas Oscar não era, nem de longe, um advogado comum. Ele era radical, confrontador e uma verdadeira pedra no sapato do sistema. Ele defendeu membros dos Brown Berets, que eram como a versão chicana dos Panteras Negras. Processou o Departamento de Polícia de Los Angeles por brutalidade e não tinha medo de acusar publicamente o governo americano de conspirar contra a comunidade latina. Além de advogado, Oscar também era um escritor talentoso. Sue's Romances, The Autobiography of a Brown Buffalo e The Revolt of the Cockroach People são considerados obras-primas da literatura chicana e, ao mesmo tempo, manifestos políticos explosivos. Você provavelmente o conhece por outro nome. Oscar era o melhor amigo do jornalista Gonzo Hunter Thompson. Juntos, eles viveram aventuras alucinadas, regadas a todo tipo de substância, álcool e uma paranoia constante. Thompson imortalizou Oscar como o infame Dr. Gonzo, aquele advogado samoano que acompanha Raul Duke na viagem psicodélica por Las Vegas. Uma curiosidade: Oscar era mexicano, mas Thompson mudou sua etnia no livro por razões artísticas. No entanto, essa amizade icônica estava ficando tensa. Oscar sentia que Thompson estava explorando sua história e sua identidade para benefício próprio. Por outro lado, Thompson ficava cada vez mais preocupado com o comportamento errático e a paranoia crescente do amigo. Em maio de 1974, a história toma um rumo sombrio.
Oscar ligou para Thompson do México. Ele disse que estava em Mazatlán, tentando comprar um barco. Sua voz soava paranoica. Ele falava de conspirações, de estar sendo perseguido. E então, ele disse algo arrepiante. Eu descobri coisas sobre o tráfico. Coisas grandes. Se eu sumir, você vai saber o porquê. Dias depois, Oscar fez outra ligação, desta vez para seu filho. Ele disse: vou encontrar umas pessoas. Se eu não ligar de volta em 24 horas, é porque algo deu errado. Ele nunca mais ligou. Oscar Zeta Costa desapareceu sem deixar rastros. O que realmente aconteceu com ele? Existem várias teorias. A primeira, e talvez a mais óbvia, é que ele foi vítima do tráfico de drogas. Suas últimas palavras sugerem que ele se envolveu com gente perigosa e sabia demais. Outra teoria aponta para uma vingança política. Oscar colecionou inimigos poderosos ao longo de sua carreira como ativista. Teria o governo americano, ou a polícia de Los Angeles, finalmente encontrado uma maneira de silenciá-lo permanentemente. Uma terceira teoria, mais triste, sugere que ele pode ter sido vítima de um assalto que deu errado, ou até mesmo ter tido um surto psicótico e desaparecido, por conta própria, dado seu histórico de comportamento instável. O próprio Hunter S. Thompson acreditava que Oscar foi assassinado por traficantes mexicanos. Ele escreveu que Oscar era um homem selvagem demais para viver e raro demais para morrer, mas que no fim, provavelmente encontrou seu fim de forma violenta. O filho de Oscar, Marco Acosta, passou a vida inteira procurando por respostas. Ele viajou para Mazatlán, investigou por conta própria, mas nunca encontrou uma prova concreta do que aconteceu com seu pai. O corpo de Oscar Zeta Costa nunca foi encontrado. Seu desaparecimento se tornou um dos maiores mistérios da contracultura americana, um final trágico e enigmático para uma vida tão intensa e combativa. A voz poderosa que lutou pelos chicanos foi silenciada para sempre, deixando para trás apenas suas palavras, seus livros e a lenda imortal do Dr. Gonzo. O caso de Oscar Zeta Costa nos lembra que por trás da ficção e da loucura de medo e delírio, existia um homem real, um lutador complexo e corajoso cuja busca por justiça pode ter lhe custado a própria vida. E o mistério de seu último dia no México continua a assombrar a todos que conhecem sua história. A investigação mexicana foi uma piada. As autoridades alegaram que não havia evidências de crime, mas a realidade era muito mais sombria e complexa. Começaram a surgir relatos preocupantes, peças de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixavam na versão oficial. Testemunhas afirmaram ter visto Oscar sendo forçado a entrar num carro por homens armados, uma imagem que contradiz completamente a ideia de um desaparecimento voluntário. Pescadores locais, dias depois, fizeram uma descoberta arrepiante numa praia isolada. Pertences de Oscar, incluindo o seu passaporte e documentos importantes, estavam queimados, como se alguém quisesse apagar a sua identidade, a sua própria existência. E como se não bastasse, o informante anônimo, com a voz trêmula de medo, contactou jornalistas para dizer que Oscar tinha sido executado por traficantes de droga. O motivo? Ele sabia demais. Então, quais são as teorias que tentam explicar o que aconteceu com Oscar Zeta Costa? A primeira, a mais simples e conveniente, é a do afogamento acidental. A narrativa oficial sugere que Oscar, talvez bêbado ou sob o efeito de drogas, simplesmente caiu de um barco durante uma pescaria e se afogou. O seu corpo teria sido levado pela correnteza, desaparecendo para sempre no vasto Oceano Pacífico. É uma explicação fácil, que encerra o caso sem grandes complicações. Mas para quem conhecia Oscar, a sua tenacidade e a sua experiência, essa teoria sempre pareceu frágil, quase insultuosa. Agora, vamos à segunda teoria, a mais perturbadora, e para muitos, a mais plausível. A verdade proibida. E se Oscar Zeta Costa não estivesse em Mazatlán, apenas para comprar drogas ou relaxar? E se ele estivesse no meio da sua maior investigação? Esta teoria sugere que Oscar estava a mergulhar fundo na perigosa conexão entre os cartéis de droga mexicanos, a CIA e o financiamento de operações anticomunistas secretas na América Latina. Nos anos 70, não era segredo que a CIA recorria a métodos pouco ortodoxos para financiar as suas guerras clandestinas. E o tráfico de drogas era uma das suas ferramentas mais eficazes e sujas. Oscar, como advogado destemido e ativista chicano, tinha uma rede de contatos única. Ele conhecia gente dos dois lados da fronteira, desde ativistas a criminosos de políticos a agentes secretos. Ele tinha acesso a informações que mais ninguém tinha. E o mais importante, ele estava a escrever um terceiro livro. Um livro que ele próprio descreveu a amigos como explosivo. Uma obra que iria destruir reputações. Ele prometeu que seria o seu trabalho mais importante, uma denúncia que abalaria as estruturas do poder. Onde está esse manuscrito? Nunca foi encontrado. Desapareceu, tal como o seu autor, Hunter S. Thompson.
o seu amigo e parceiro de aventuras. Nunca teve dúvidas. Para ele, Oscar foi assassinado. Em cartas privadas, que só vieram a público muito mais tarde, Hunter escreveu com uma clareza assustadora. O Oscar sabia demais. Ele estava a jogar um jogo perigoso demais. E alguém decidiu que ele se tinha tornado um problema que precisava de ser eliminado. Oscar Zeta Acosta foi oficialmente declarado morto em 1980, 6 anos após o seu desaparecimento. Mas essa declaração legal foi apenas uma formalidade burocrática. O seu corpo nunca foi encontrado. Não existe um túmulo para sua família visitar. Não há um ponto final, apenas um vazio agonizante. A sua família passou décadas a lutar por respostas, a bater em portas que se mantinham fechadas, a enfrentar um muro de silêncio tanto no México como nos Estados Unidos. A busca deles foi incansável, mas frustrante. Então, em 2018, uma peça chocante deste puzzle veio à luz. Arquivos desclassificados revelaram que a Polícia Federal norte-americana mantinha uma ficha extensa sobre Oscar Zeta Acosta. Não era apenas um pequeno ficheiro, eram mais de 500 páginas detalhando as suas atividades, os seus contactos, as suas viagens, as suas afiliações políticas. Cada passo seu era monitorizado. A pergunta que fica é: por que é que a Polícia Federal norte-americana, a principal agência de investigação dos Estados Unidos, estava tão obcecado com o advogado e ativista chicano? O que é que eles sabiam sobre as suas atividades no México? E, mais crucialmente, o que é que eles ainda não nos querem contar? O mistério permanece. Oscar Zeta Acosta foi simplesmente uma vítima da sua própria imprudência, um homem que viveu no limite e acabou por cair? Ou foi ele silenciado de forma brutal porque se aproximou demasiado de uma verdade tão perigosa que a sua publicação poderia derrubar impérios e expor a podridão no coração do poder? A verdade, tal como o corpo de Oscar, pode estar perdida para sempre, mas a sua história continua a assombrar-nos. Um lembrete sombrio do preço que por vezes se paga por procurar a justiça. Então, o que aprendemos hoje? 5 celebridades, 5 desaparecimentos, 5 mistérios que permanecem sem resposta. Cada um deles, a seu modo, tocou em algo que talvez não devesse. Pense em Rich Edwards, o músico que, segundo rumores, descobriu os segredos mais podres da indústria musical. Ele era brilhante, mas talvez sua genialidade tenha o levado longe demais, revelando verdades que deveriam ficar ocultas. E o que dizer de Gene Sullivan, o cantor cuja vida imitou sua arte de forma assustadora? Ele cantou sobre desaparecer no deserto, em um disco chamado UFO, e foi exatamente o que aconteceu. Uma profecia sombria ou um roteiro cuidadosamente executado? Temos também Connie Converse, a artista à frente de seu tempo, cuja música só foi descoberta décadas depois de ela ter sumido sem deixar vestígios. Ela simplesmente entrou em seu carro e partiu, para nunca mais ser vista. Será que ela fugiu de uma vida que não a reconhecia? Ou algo mais a impediu de voltar? E não podemos esquecer de Sean Flynn, filho do lendário Errol Flynn. Como fotojornalista, ele não se contentava com a segurança dos bastidores. Ele queria estar na linha de frente, capturando a verdade crua da guerra. Mas no Camboja, ele viu demais, fotografou demais e, por fim, desapareceu em meio ao caos do Khmer Vermelho. Foi um trágico acidente de guerra, ou ele foi silenciado por registrar um segredo que não deveria ser revelado? Por fim, Oscar Zeta Acosta, o advogado ativista, parceiro de Hunter Thompson e inspiração para o Dr. Gonzo. Ele era um homem que lutava contra o sistema, que conhecia as conspirações reais que moviam os bastidores do poder na Califórnia. Ele sabia onde os corpos estavam enterrados, tanto literal quanto figurativamente. E então, ele também sumiu no México. Coincidência? O que une todas essas histórias? Todos eles questionaram. Eles investigaram. Eles se recusaram a aceitar as narrativas fáceis, as versões oficiais. E de uma forma ou de outra, todos pagaram o preço máximo por sua curiosidade e coragem. Será que todos eles morreram? É a explicação mais provável, a mais simples. Mas será que alguns conseguiram escapar e ainda vivem em algum lugar, sob novas identidades, observando o mundo de longe? É uma possibilidade fascinante. Ou, a hipótese mais perturbadora: será que alguns, ou todos, foram deliberadamente silenciados por forças poderosas que eles ameaçaram expor? Cada vez mais, as evidências e a falta delas apontam nessa direção. A verdade sobre celebridades desaparecidas raramente é o que parece. Há sempre camadas e mais camadas de segredos, conspirações e perigos que o grande público nunca chega a ver. E isso nos leva a uma questão final, ainda mais inquietante. Quantas outras celebridades desapareceram em circunstâncias igualmente estranhas? Quantos outros casos foram convenientemente arquivados, esquecidos
ou propositalmente enterrado sob o peso do tempo e do sigilo? A resposta: eu garanto, vai te chocar, mas isso é um assunto denso demais, um labirinto escuro que exploraremos em um próximo episódio. Antes de terminarmos, quero que você reflita sobre algo. Vivemos numa era de vigilância total. Câmeras em cada esquina, registros digitais de cada passo que damos, satélites que mapeiam cada centímetro do planeta. E ainda assim, pessoas, especialmente aquelas que se destacam, conseguem simplesmente desaparecer. Como isso é possível? Ou, a pergunta mais correta talvez seja: quem permite que isso seja possível? Quem tem o poder de apagar alguém da existência, mesmo em um mundo totalmente conectado? Pense nisso. Se você chegou até aqui, eu agradeço por sua coragem de mergulhar conosco no Dark Amore. Verdade proibida. Se este conteúdo ressoou em você, inscreva-se no canal, ative as notificações e, o mais importante, compartilhe este vídeo com outras mentes questionadoras. E lembre-se sempre, a verdade não é proibida por acaso, ela é proibida porque liberta. Nos vemos na próxima revelação. Até lá, mantenha os olhos bem abertos e tenha muito cuidado com o que você descobre.